você falar. Ah, como eu queria ouvir você cantar. Como eu queria ouvir você falar. Ah, como eu queria ouvir você cantar. Como eu queria ver você enxergar e a natureza poder contemplar. Como eu queria ver você enxergar e a natureza poder contemplar. E a natureza poder contemplar. Como eu queria ver você caminhar e de alegria poder saltar. Como eu queria ver você caminhar e de alegria poder saltar. E de alegria poder saltar. Mas tão pequena é a minha fé, mas vou orando, orando por ti, meu querido irmão. Mas tão pequena é a minha fé, mas vou orando, orando por ti, meu querido irmão. Falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurado os que não viram, mas crerão. Jesus falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurado os que não viram, mas crerão. Jesus falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurado os que não viram, mas crerão. Mas Jesus falou a Tomé, tu viste e creu, bem-aventurado os que não viram, mas crerão. Mas Jesus falou a Tomé, tu viste
e creu. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Minha composição, escrita dia 11/6/2024, na cidade de Montalvânia, Minas Gerais. Evangelista. 10h09. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem está feliz, dá glória. Olha, eu quero falar hoje. Pega o livro de Malaquias 3, vamos lá no versículo 18. Malaquias 3, versos 18. Foi em cima da hora aqui, mas eu estava pensando ontem à noite, hoje de dia, sobre as coisas que estão destruindo a igreja. Eu vou tirar em base aqui, primeiro no Velho Testamento, o que aconteceu em Israel, e vamos trazer para o presente, que é o que nós estamos vivendo agora. Amém? Malaquias 3, versos 18. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Todo mundo já achou aí? Amém? Vamos lá. Malaquias 3, versos 18. Olha só o que diz. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não? Fala assim: Jesus, que goteja como chuva, tua doutrina em mim. Assenta e dá glória a Deus. Irmãos, eu quero contar para vocês aqui sobre as coisas que destruíram Israel. Porque Israel era um povo perfeito, era uma nação eleita, era um povo escolhido por Deus. Mas por que Israel foi destruído? Porque então hoje já não é mais como era antes? Eu digo a destruição de Israel espiritual, que não tem mais vida com Deus. A primeira coisa que nós vamos falar aqui, irmãos, má escolha de Israel. Como assim? Israel era a única nação no mundo que não tinha rei. Quem entendeu diz amém. Eles tinham sacerdote e ele agia como um líder e tomava toda a decisão. Claro que o sacerdote primeiro perguntava a Deus e Deus respondia, ele passava para o povo. Mas um dia o povo clamou que queria ter um rei. E disse o povo: nós queremos ser como as outras nações. Então olha só o que eles arrumaram. Samuel, que era o líder, foi perguntar a Deus o que faria. E Deus falou: eles querem um rei, então vou dar um rei para eles. Mas Deus falou com um tom que eles iam se arrepender. Então o primeiro erro de Israel foi querer um rei, porque começou a ficar pior. Nós sabemos que Saul foi o primeiro rei de Israel. Era um homem alto, era um homem que, segundo a Bíblia, a cabeça dos outros batia no seu ombro. Homem grande, guerreiro forte. Mas, pastor, peraí, Deus mandou ungir ele como rei. O que deu errado? Olha, irmãos, ele se sentiu muito poderoso e muito grande. Ele ia na guerra e vencia a guerra porque consultava a Deus. Mas Deus também dava uma ordem para ele: olha, você vai na guerra e quando você chegar lá, você vai destruir o inimigo e não vai pegar nada, nem vaca, nem boi, nada, nem ouro, vai ser tudo destruído. Essa nação é maldita. E Deus queria que ele não trazesse nada, porque sabia que se ele trouxesse escravos, bois, ouro sacrificado a ídolos, ia contaminar o povo de Israel. Quem entendeu diz amém. Amém. Além de Deus estar testando a sua obediência, ele foi e ele voltou, trouxe escravos, vacas, bois, cavalos, trouxe o ouro daquela nação. Então Deus disse para Samuel: olha, ele me desobedeceu. Samuel desceu para ver e disse: ó rei, como é que está?
Como que foi a guerra? Foi boa, nós vencemos. Mas Samuel disse: eu vejo mugido de vacas. Eu trouxe umas vacas aí, porque Deus ia gostar. Mas qual foi a ordem de Deus? Não trazer nada. O homem, quando ele não obedece à voz de Deus, ele é um corrupto. Ele é um infiel. E se ele não se arrepender, Deus vai destruí-lo, ou ele mesmo destruirá pela sua própria ignorância. Então olha só o que aconteceu com Israel. Se Israel não tivesse exigido ter rei, seria ainda sacerdote, seria ainda um líder religioso que mandaria em tudo, e a coisa viria bem. Mas a própria nação errou por escolher um rei que foi corrupto, que não obedeceu a palavra do Senhor, a ordem do Senhor. Automaticamente se tornou um rebelde. Deus escolheu outro rei, que nesse caso é Davi, no lugar dele. Quem entendeu diz amém. Amém. Então, o primeiro erro do povo de Israel foi isso: escolher rei. Quando começou a escolher pessoas para reinar, então outro erro aconteceu. Deus enviou seus profetas. O segundo erro de Israel foi não crer nos profetas enviados por Deus. Os reis, as nações, eles só queriam ouvir o que agradava o seu próprio coração. 10 horas e 15 minutos. Eles achavam bom. Mas quando um profeta era de Deus e dizia: Deus está contigo, você é rebelde, eles matavam e às vezes prendiam os profetas que profetizaram aquilo que Deus mandou. Olha, irmãos, então Israel teve dois erros aí: escolher uma pessoa para reinar e também não acreditar nos profetas de Deus. Se tivesse 100 profetas, todos os outros profetizavam a favor do rei corrupto, e um só dizia que não era de Deus. Você vai perder a guerra, você tem que se consertar com Deus. E esse, por sua vez, se não correr, será preso ou morto. Quem entendeu diz amém. Amém. Então, os profetas ficavam meio que intimidados. Não, se eu disser que o rei vai perder, vai arrancar minha cabecinha, vai me matar. Olha, irmãos, hoje nós estamos vivendo uma coisa parecida. Quase todo mundo quer receber bênção, quase todo mundo quer revelação de bênção. Mas a revelação de bênção na tua vida é: conserta a tua vida para que a sua alma não pereça. Mas da glória a Deus. Então a segunda coisa que destruiu Israel foi não crer nos seus profetas. Diz a Bíblia: creia em meus profetas e serei prosperados. Estamos falando de vida próspera em todos os sentidos: financeiro, espiritual, sentimental. Deus vai te abençoar em tudo. Hoje a pessoa quer acreditar naquele que passa a mão, né? Mas Deus é contigo. Deus é contigo se você estiver obedecendo a palavra. Senão Deus não é com você, é coisa nenhuma. Então vamos para outra coisa que destruiu Israel. Tivemos muitos reis de Israel. O melhor, no meu ver, foi Davi. Esse foi bom, até que ele errou, mas se arrependeu. Mas o seu filho Salomão cometeu talvez um dos maiores erros para Israel estar na situação que está hoje. Olha, Israel funcionava assim: nascia um israelita, se tornava um rapaz, ele só poderia se casar com a outra israelita, não poderia se casar com outra pessoa de outra nação. Mas Salomão, ele fez a aliança com Faraó, casando com sua filha. Ele temeu talvez um outro exército invadir Israel. Falou: não, vou fazer uma aliança com Faraó, que é o maior exército do mundo, vou casar com a filha dele. Então ele errou, porque ele não consultou a Deus, claro que era um não. Ele desobedeceu às escrituras, que dizia que não poderia casar-se com pessoas de outra nação. Quem entendeu diz amém? Amém. E quando a filha de Faraó casou com ele e veio com ele, o que é que ela trouxe com ele? Vamos supor que isso aqui é a imagem de escultura, é Maria, é o Pedro, né? Trouxe as imagens de escultura com ele, com ela. Botou lá, fez um altarzinho, altarzinho. E aí quando Salomão olhou, falou: peraí, mulher, eu adoro o Deus vivo, o Deus do céu. Não, mas
trazer também meus deuses, os deuses do Egito para cá, porque são meus deuses, você tem que respeitar a minha religião. Olha, existe uma coisa que você que é jovem tem que pôr na tua mente. Existe uma palavra que chama-se jugo desigual. Um homem casar com a mulher casar com um homem que não traz a mesma religião, dá problema. Não tem jeito. Então não tem conversa. Se o homem quer casar com uma mulher que ela é de outra religião, não vai dar certo com o cristão, porque ela traz outro tipo de ensinamento. Quem entendeu diz amém. Amém. E ela fez o altarzinho. E Salomão começou a ficar bravo, começou a ficar nervoso, mas passou um ano, passou 2, Salomão estava acendendo vela, fazendo o Satanás, a festa para o diabo e adorando a deuses estranhos. Você entendeu? Quando Deus falar para você que é sim, é sim. Mas quando Deus falar que é não, é não. Não tente passar por cima de Deus, porque Ele é a sabedoria divina e Ele é o perfeito. Amém. Amém. Então Salomão começou a adorar deuses estranhos. Um homem que Deus falou com ele, um homem que fez a primeira igreja de tijolo, vamos dizer assim, porque eles adoravam a Deus, entenda. Ele colocou ali 1000 bois dos melhores e ofereceu em holocausto a Deus. E a Bíblia diz que desceu fogo e consumiu todos aqueles bois. Que homem que tinha intimidade com Deus. Você acha que foi da noite para o dia que Salomão começou a adorar outros deuses? Não, foi devagarinho, o diabo foi roubando o temor do coração dele. Nós temos irmãs que eram no nosso ministério e saíram porque não concordam com a doutrina. Estavam usando o WhatsApp. Hoje tem pessoas que concordavam com a doutrina e hoje estão fazendo coisas horríveis, que não vou nem citar o que é, porque o diabo veio e enganou eles, e enganou com outras doutrinas que não é da Bíblia. Quem bate palma e dá glória a Deus. Então essas coisas foi que ajudou a destruir Israel. A quarta coisa e a última coisa que destruiu Israel foi quando Jesus veio e eles o mataram. E quando mataram Jesus, antes de matar Jesus, sabendo ali Herodes que aquele homem era inocente, então houve um negócio. Vocês querem que mata quem? Jesus? O que solta? Jesus ou Barrabás? Solta Barrabás, crucifica Jesus. Mas sabendo aquele homem que Jesus era inocente, ele lavou as mãos na frente de todos e disse: olha, então em quem vai cair a culpa desse inocente? Porque naquela época, se crucificasse alguém inocente, a culpa tinha que cair em alguém se ele fosse inocente, porque a pessoa era pendurada numa cruz e morria ali devagarinho. E ele sabia que Jesus era inocente, mas o próprio povo pediu que crucificasse Jesus. Israel pediu. Então o povo de Israel gritou: que caia sobre nós e nossos filhos. Então por isso que Israel vive daquele jeito lá, porque eles mesmos crucificaram Jesus e a maldição caíram sobre eles. Então a última e quarta coisa que destruiu o povo de Israel foi a crucificação de Jesus. Claro que Jesus tinha que morrer. Se ele não morresse, nós não teríamos sido lavados com o sangue dele. Amém? Mas ele era inocente e o próprio povo de Israel disse: que caia sobre nós e nossos filhos, que caia sobre nós e nossos, vamos dizer assim, pessoal no futuro. A nossa, claro, isso aí que o irmão falou, nossa descendência. E aí, por isso que está daquela forma. Israel hoje vive numa derrota, porque crucificaram, mataram Jesus, um homem inocente, e a maldição caiu sobre eles. Quem bate palma na glória de Deus. Agora, eu quero te falar o que está destruindo a igreja de hoje, trazendo para o nosso tempo, refletindo no Velho Testamento, trazendo para o Novo Testamento hoje, o que são as coisas que têm destruído a igreja de Deus, a igreja de Cristo. O que é que tem destruído essa igreja? Vamos lá. A primeira coisa que destrói a igreja de Jesus hoje, na nossa época, é o divórcio. Pastor, como assim? A Bíblia diz que eu não posso divorciar e casar de novo. Você pode ver lá, São Mateus 19 a seguir, Marcos 9 a seguir também, em vários lugares, Romanos 7, você vê isso também a seguir. Então, em vários lugares da Bíblia, nós vemos que a Bíblia diz que o homem, ele vai sair da tua casa, ele vai se unir com a mulher e serão ambos uma só carne.
Mas a Bíblia diz: se eu divorciar, se você divorciar daquela mulher, nós não podemos casar de novo, porque é até que a morte os separe. Irmão, eu estou falando de Bíblia, eu não estou falando de teologia, eu não estou falando de uma suposta revelação, estou falando de Bíblia. A Bíblia diz que o homem e a mulher estão ligados um ao outro enquanto viver. Serão ambos uma só carne. Quem entendeu diz amém. Amém. E hoje os pastores, em um modo quase que geral, com poucas exceções, dizem que você pode divorciar e casar de novo. Então essa liberação de muitos ministérios trouxe a destruição para a igreja, tirou a essência da igreja, a santidade da igreja de Cristo. Isso tem destruído a igreja. Quem entendeu diz amém. Amém. Então a primeira coisa no nosso tempo é o divórcio. Ah, pastor, eu não dei certo. Ah, pastor, eu era ignorante, eu não conhecia a verdade. Erra o homem por não examinar a Escritura Sagrada. Sua esposa ainda é viva, você está ligado a ela. Sua esposa ainda é vivo, você está ligado a ele até que a morte o separe. E a igreja tem liberado, algumas igrejas têm liberado isso aí. Não, pode divorciar e casar de novo. Isso tem destruído o espiritual da igreja, assim como destruiu antigamente lá em Israel, o povo de Israel, nos exemplos que eu citei aqui para vocês. E a segunda coisa que tem destruído a igreja primitiva no nosso tempo, semelhante como Israel, chama-se política. O que eu disse para vocês lá? Quem comandava era um líder espiritual, vamos dizer assim. Depois trocou por um rei. Então virou tipo uma política. Fulano de tal vai herdar, fulano de tal vai ficar no lugar. Hoje, irmãos, eles escancararam as igrejas e colocaram a política dentro da igreja. Pastores mentirosos, porque todos os políticos são, pedindo voto para você. Vote em mim, eu vou mudar. Ele vai mudar, vai ficar mais rico, mais gordinho, né? Mas você vai continuar da mesma coisa. Então a política é do mundo, o mundo é do maligno, e o cristão não pode estar nele. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando eles abriram a porta e trouxeram a política para dentro da igreja, trouxe também a destruição. Trouxe também a mentira em cima do altar do Senhor, que é santo. Deus, Ele te chama para ser um pregador do Evangelho. Deus te chama para ser pastor, evangelista, obreiras, evangelistas, missionárias. Deus te chama para isso. Deus nunca te chamou para ser político, e Deus não está na política. Não adianta afrontar, não adianta dizer isso, dizer aquilo, não adianta. Então, quando os pastores chamaram político para dentro da igreja, ou se tornaram políticos, subiram no altar e pediram voto, dizendo que ia melhorar, que ia mudar, isso fez também destruir a igreja em nosso tempo. Porque nós, o povo de Deus, somos totalmente diferentes. Se eles fazem, se eles querem, nós, a igreja de Cristo, não faremos tal coisa. Quem bate palma da glória a Deus? Glória a Jesus. Agora nós vamos falar da terceira coisa que destruiu a igreja em nosso tempo. Chama-se televisão. Pastor, mas como assim? O que a televisão ensina de bom? Nada. Não tem nada de bom. Os filmes ensinam maldade, como matar os outros. Os filmes de terror, a maioria daquelas imagens, aquelas coisas lá são demônios. Então não ensina nada de bom. Os programas de televisão, alguns que se dizem programas infantis, ensinam as crianças se requebrar. Ensinam a criança a enfrentar o pai. A novela ensina o marido e a mulher trair-se uns aos outros. Eu falei, vou repetir. Um estudo de pessoas que não são crentes, que diz que aonde chega a Rede Globo, estamos ao vivo, é isso mesmo que eu falei, Rede Globo. Chega também depois o divórcio. O número de divórcio cresce. Porque a novela ensina a mulher a enfrentar o homem. Eu estou com fome. As panelas estão aí, faça. Ensina a enfrentar o homem. A Bíblia diz que a mulher tem que ser sujeita ao homem. Claro que o homem não vai limpar o sapato na mulher. Não, vai ter que respeitar ela. Vai tratar com amor e carinho.
Mas a Bíblia diz que é assim, quem manda na casa é o homem, pelo menos deveria ser, né? Mas a Bíblia que diz. Mas o homem tem que respeitar a mulher, dar carinho, e respeitar ela como Cristo ama a igreja. Quem bate palmas? Então, aonde chega a televisão, onde tem a televisão, tem os ensinamentos errados. Tem a novela, como eu disse, que incentiva a traição da sua casa, as roupas das mulheres cada dia mais curtas, traz ali aquela cena picante, eu gosto do churrasco com pimenta, fica picante, bom. Hã? Eu era viciado. Naquilo lá? Viciado de uma forma que não tem nem como explicar. Diz que ali quando passa ali tem um 666, não tem? Eu fiquei os nomes contados, tá vendo aí? Depois eu fui analisar tudo. Tem mesmo, tá vendo? Então, irmãos, ali aquela cena ali incentivando o marido a trair a esposa trair o marido, incentivando você a aceitar os cabras, né? Quem entendeu diz amém? Amém. Do manto rosa. Glória a Deus. Já que estamos falando disso, Deus destruiu uma cidade chamada Sodoma e a palavra sodomita no dicionário de português quer dizer? Exatamente. Quem bate palma da glória a Deus? Então a televisão está fazendo apologia para você, mãe, para você, pai, aceitar que seu filho vira um manto rosa. Não pode, porque a Bíblia diz assim: desde o princípio Deus fez machos e fêmeas, homens e mulheres. Quem entendeu, bate palma na glória a Deus. Já que o irmão Carlos, ele falou do Dragon Ball Z, eu nunca fui muito assim de assistir isso quando eu era mundano, mas já que ele falou, uma certa criança brasileira, ela assistia esse desenho aí. Na mente dela, ela colocou que ela era o herói, um tal de Goku, Gugu, uma coisa assim. Ela pôs na mente que era o herói. E pôs na mente que a mãe era o inimigo, que o pai também era o inimigo, que os irmãos eram o inimigo, e ele tinha que lutar. E o molequinho ficava lá, né? Aquela coisa toda de menino, né? Levava nas orelhas do pai, mas não parava. Mas aí o menino estava lutando. E tem um episódio que ele solta um poder, um tal de Hammer, que chama, cara? Esse troço aí, né? Ele sabe disso aí. O homem era... E a criança estava soltando, como é que chama, cara? O Kamehameha? Esse negócio aí. E a criança estava soltando esse negócio. Aí a criança lembrou assim: peraí, meu pai tem um revólver, vai ser o tal do Ra. Passou a mão no revólver e o resultado saiu em vários lugares de comunicação. Ele matou a família toda soltando o Kamehameha, e pá, matou tudo. Aí você fala assim: não, pastor, televisão é bom. Não é bom, e tem destruído a família e destruiu a igreja. Então isso não é para cristão. Quem bate palma na glória a Deus? A quarta e últimas coisas que destrói e destruíram a igreja em nosso tempo chama-se Facebook e WhatsApp. Olha, irmãos, um dia eu estava levando um obreiro na casa dele e eu estava tentando convencer ele que o WhatsApp não é para crente. Irmão, isso não é para crente não. E conversava de lá, conversava de cá. Aí de repente nós passamos no pé de uma ponte, estava lá um cara estirado, estava morto. Aí ele falou assim: pastor, o que será que aconteceu? Eu digo: olha, eu não sei não, mas tem alguma coisa a ver com o WhatsApp. Eu disse: vou investigar. No outro dia chegou na igreja contando que o caba estava cantando a mulher do outro. Aí falou assim: ei, vamos encontrar ali na ponte. Aí o marido da mulher pegou o telefone: vamos mesmo. Aí, vamos, já estou indo. Aí o cabra foi e o cabra: cadê tu? Tô aqui, mande uma foto. Aí eu aqui, puf, matou o cara. Foi por onde? Pelo WhatsApp. Isso não é para cristão não, irmão.
Não é para cristão isso aí. Se o mundo faz, nós, a igreja de Cristo, não faremos tal coisa. Um certo irmão largou a esposa dele. E eu fui saber o que aconteceu. Ele chegava do serviço, a mulher estava no Facebook, né? Conversando da vida alheia e não tinha feito comida, coisa nenhuma. Foi indo, ele não aguentou, largou ela. Falei, não, mas só fica no Facebook, não faz mais nada, só fofocando da vida alheia, não faz comida, não ir para casa. Tá aparecendo um chiqueiro de porquinho lá. Então isso não é para crente. E tem destruído a igreja. Irmãos, quantos irmãos e irmãs passavam horas orando a Deus na madrugada e trocaram agora pelo WhatsApp e pelo Facebook na madrugada. Você está dirigindo o carro, irmão, quando você vê uma patando no trânsito, eu falo com minha esposa, olha lá se não está com o celular na mão. É o WhatsApp, é o Facebook. E irmão. Então o que acontece? Isso não é para cristão. E quando a igreja aceita o Facebook, quando a igreja aceita o WhatsApp para seus membros, isso está causando destruição para o povo de Deus. O povo de Deus é um povo simples. O povo de Deus é um povo santo. Quando eu trabalhava de vendedor de alface, lembra? Era bonitinho, né? Olha o alface, cheiro verde, couve. Lembra? Um dia eu botei a Aninha, estava vendendo nada, a Aninha falou, olha o alface, logo eu vendi. Só que eu queria comprar ela também. Aí eu não deixei não, né? A Aninha estava pequenininha. E eu estava um dia, o alface. De repente eu vi uma criança abanando a mão. Ô irmão. Aí eu falei, o que foi? Era a irmã do irmão Roberto aqui. Tomara que ela esteja ouvindo. Ela é obreira lá da IPDA na época, né? E ela... mãe quer uma oração sua. Aí eu falei, tudo bem, parei o carro. Era uma berlinona, você lembra? Que terror, quebrava mais que tudo. E aí, deixa o portão aberto aí, irmão. Escancaram o portão que eu vou orar. Aí eu sentei lá, entrei lá, ela estava com uma cara de choro, mas não sabia o que era. Levantei a mão e comecei a clamar a Deus. Jesus, fala com ela, Jesus, o senhor sabe. Aí desce uma voz e disse, diga para ela sair do Facebook, do WhatsApp, que eu não estou lá. Aí eu com a minha boca abençoada, eu disse para ela. Ela olhou para mim e disse assim, a noite inteirinha, eu sonhando, e uma voz dizia para mim, sai do Facebook, sai do WhatsApp, porque eu não estou lá. Não é para você não, irmão. Irmão, WhatsApp e Facebook é para te entreter, é para te enrolar, é para roubar o teu tempo de você estar com sua família, é roubar o seu tempo de você estar orando, jejuando. Hoje em dia, irmão, você chega numa casa, na hora da janta, na hora do almoço, tá um para um lado para o outro assim, ó, arroz esfriando. Tá desse jeito. Não tem mais aquela coisa. Lá em casa é diferente, né? Lá em casa nós temos uma mesa. Aí na hora de jantar, aí eu tô resolvendo os problemas da igreja, falando com o irmão, falando com o outro. A minha esposa vai para mim assim, tá na hora de comer. Eu não é medo não, irmão, porque tá certo, né? Tá certo? Aí eu já levo o celular para lá e sento na mesa, vamos comer, vamos conversar. Irmão, não sabe aí. Tá certo. Às vezes a casa pega até fogo. Pega fogo, não pega? Deixa fogo lá. Quase pôs fogo na sua casa uma vez, um bolo lá, um bolo. Mas agora Deus fez a obra, né? Pôs o bolo passar e foi dormir, torraram o bolo. Mas aí, irmão, esquece lá a panela de pressão, né? E aí de repente vai no Facebook, vai pro WhatsApp e esquece e torra tudo. Olha, irmão, Deus é tão fiel que um dia o filho da irmã Zizo, aquele que é meio amarelo assim, já viram ele, né? O filho dela aí, tomara que esteja ouvindo também. Ele tinha saído e ele estava usando uma sonda na época, né? Ele tinha ficado quase um mês, né? Internado. Foi, né? E ele chegou lá e disse que queria comer uma comida do pastor dele. Aí eu falei, não, peraí, vou fazer uma comida aqui. Eu acho que eu fui fazer uma costela, uma coisa assim, com mandioca, aquela coisa toda. E eu coloquei a panela de pressão assim. E eu estava com o rosto assim em cima dela assim. Aí eu vi uma voz falando assim, ô Eduardo, vem cá. Aí eu falei assim, ô Maurício, você está falando comigo, quando eu saí assim, o que você quer? A panela de pressão estourou. Bum. Mas foi quase. Se eu tivesse vendo no Facebook, eu tinha me lascado. Então, irmãos, Deus cuida de você.
E hoje em dia a família já não é mais como era antes, porque isso tem destruído o lar, tem destruído a igreja. Na hora que chegar na tua casa, que tiver com a tua família, deixa o celular para lá e vai conversando, almoçando, rindo, brincando e sendo uma família unida, porque o WhatsApp, o Facebook acabou com a família, acabou com a igreja. E bate palma na glória a Deus. Então essa foi a pregação de hoje. Quem entendeu diz amém. Tá aí, irmãos. É Deus que falou com você por meio intermédio. Aceite a verdade, aceite a doutrina. E toda a igreja que aceita política, que aceita divórcio, que aceita Facebook, WhatsApp e televisão, é uma igreja derrotada. E Deus não está ali. Bate mais palmas na glória a Deus. 10h39. Ouça a nossa web Filho de Deus, 24 horas conectado com você. Ouça a nossa web rádio Pentecostal do Filho de Deus. Aqui é a irmã Nayara, de Nova Londrina, Paraná. Eu ouço a rádio Pentecostal do Filho de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus irmãos. Aqui é o diácono Anderson, da cidade de Itaara, estado do Rio Grande do Sul. Eu ouço a rádio Pentecostal do Filho de Deus. Aqui é a irmã Francinete, de Soderlândia, do estado do Maranhão. Eu ouço a rádio Pentecostal do Filho de Deus. Aqui é o irmão João Paulo, do município de Moju, estado do Pará, pertence ao campo de Tailândia. E eu ouço a rádio Pentecostal do Filho de Deus. Baixe agora mesmo o nosso aplicativo da nossa web rádio e ouça os melhores louvores.